Olá, boa noite. Eu sou Heródoto Barbeiro, sou jornalista da Record News, do Portal R7 e também da Nova Brasil FM. Nós chegamos aqui ao último debate desse primeiro dia do 8º Congresso, Todos Juntos contra o Câncer. O tema dessa mesa será o poder público e seus desafios na oncologia. O aumento da incidência do câncer no Brasil e, consequentemente, dos gastos com tratamento oncológicos e também as deficiências das redes demandam maior transparência e eficiência dos gestores na implementação das políticas. Um dos maiores desafios da oncologia é garantir o cumprimento eficaz das diretrizes já estabelecidas. E para debatermos esse tema, nós temos aqui os nossos convidados, que eu vou apresentar a vocês agora. Está aqui conosco o Dr. Eduardo Frois, que é da área de advocacy do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Também conosco, doutora Maria Inês Gadelha, chefe de gabinete da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde. A deputada Silvia Cristina Amâncio Chagas, deputada federal responsável pela Frente Parlamentar em prol da luta contra o câncer. E também Wellington Prado, que é deputado federal e presidente da Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil. Ele confirmou a sua participação, mas por conta de uma intercorrência, ele infelizmente não pode estar conosco. E nós vamos então iniciar o nosso debate nessa mesa. Eu gostaria de gentilmente, então, pedir agora a palavra para a nossa deputada federal, que está aqui conosco, a quem quero já agradecer antecipadamente. Deputada, muito obrigado pela gentileza. A palavra é sua, deputada. Eu que agradeço. Que voz maravilhosa. Deus te abençoe. Sou sua fã e tudo de bom para ti, pelo jornalismo sério que você faz. Cumprimentar a doutora Maria Inês, já estive em outras salas, né, com ela, representando o Ministério da Saúde. É uma pessoa muito competente, muito envolvida e muito séria também naquilo que faz. Eduardo Frois, meu grande amigo, uma pessoa que vive 24 horas na luta contra o câncer. Cumprimentar todos que estão na organização do 8º Congresso Digital Todos Juntos contra o Câncer. Agradecer pelo convite e realmente nós estamos à disposição para contribuir no que for necessário enquanto parlamentar, enquanto presidente da Frente Parlamentar, enquanto paciente também, porque nós, quando passamos por essa doença, quando realmente nós sabemos de fato como acontece, é claro que nós temos algo a mais para dizer, porque também são os nossos anseios pessoais pela nossa vivência, né? O papel dos parlamentares de construir uma agenda colaborativa para melhorar a oncologia do país, ela funciona junto com o executivo, porque são várias e várias leis, vários projetos, várias audiências, inclusive participava há poucos instantes de novas incorporações de medicamentos de combate ao câncer, mas de fato nós precisamos caminhar mais rápido. E por que eu digo isso? Porque o câncer é uma doença milenar. E tenho batido numa mesma tecla porque nós temos enfrentado alguns desafios, especialmente com relação ao orçamento. Nós sabemos que são várias áreas, não é só a área do câncer, são outras áreas importantes, mas o câncer é milenar. Há pouco mais de um ano nós estamos enfrentando a pandemia e de uma maneira muito rápida, atendendo o executivo, todos nós parlamentares aprovamos com muita rapidez créditos adicionais
para comprar vacina, para combater esse mal. Recurso que nós sabemos que não estavam previstos, entre aspas, porque é uma surpresa para todos nós. Quem esperava uma pandemia como essa? E até hoje nós estamos fazendo essas participações online, ao invés de estar em São Paulo e outras regiões, olhando olhos nos olhos e tendo a oportunidade de nos abraçar. A pandemia, ela vai passar, eu não tenho dúvida, já estamos, inclusive, reforçando a terceira dose. Mas o câncer não. O câncer é uma doença milenar e pesquisas recentemente, inclusive, demonstrada para todos nós parlamentares, citam que em 2050, pelo menos 1 a cada 2 habitantes no mundo terão câncer. Há essa possibilidade vigente. E sei disso porque todos os anos novos casos eles aparecem. Então, de fato, nós já avançamos, especialmente em 2 leis importantes, que é da 30 e dos 60 dias. 30 para diagnóstico, 60 para tratamento, mas na prática ainda não acontece da maneira como nós prevíamos quando aprovamos lá na Câmara Federal. E é isso que nós precisamos avançar também, porque a pandemia fez com que muitas pessoas se afastassem. E de que maneira nós vamos conseguir isso também? Nós precisamos de um orçamento diferenciado para combater, para especialmente termos a oportunidade de, além das nossas emendas, eu tenho praticado, doutor Inês, na prática, a aplicação de minhas emendas e, através delas, eu estou conseguindo realizar um grande sonho em Rondônia, de onde eu estou falando. Rondônia é muito precário, nós temos ainda que avançar muito mais, mas é o primeiro centro de prevenção e diagnóstico de câncer do estado de Rondônia. Uma obra que já deveria ter sido construída há muitos anos aqui em Rondônia. Mas, enfim, ela vai chegar em um bom momento, porque a pandemia fez com que muitos se afastassem das UBSs, dos hospitais, e muitos cânceres avançados, eles serão descobertos. E por falar em prevenção, nós temos que trabalhar juntos com o Executivo, porque hoje a prevenção que nós trabalhamos, ela ainda não é eficaz como deveria. E aí um gargalo, já que nós estamos falando de orçamento, que é a maior reclamação, quando nós fazemos uma boa lição de prevenção e diagnóstico, nós sabemos que o tratamento vai ser mais barato, mais rápido, mas o que é mais importante, nós estamos falando de pessoas, vai ser menos dolorido. Sei muito bem o que é passar por uma quimioterapia. Não é fácil, são muitas reações. E a questão psicológica também, não preciso expô-la aqui, porque todos nós sabemos, porque o câncer mutila, e eu tive que fazer mastectomia radical da mama esquerda e fiquei sem ela durante 10 anos, e só depois tive a oportunidade de reconstruí-la, e até brincar hoje, dizer que, enfim, eu sou uma mulher de peito. Mas nós temos que avançar nesses casos, porque quando se fala em incorporação de novas drogas, e que bom que tenham novas pesquisas para que novas drogas elas possam ser incorporadas no Sistema Único de Saúde, mas a gente sempre esbarra que essas drogas elas são caras. Como há poucos dias nós esbarramos na questão da quimio oral. Pasmem, quanto é que vale uma vida? Não é muito mais valiosa do que o medicamento, porque independente de ser câncer, todos nós que temos o direito garantido com relação à saúde, educação, de tomar medicamentos de primeira linha. E que bom que essas pesquisas estejam acontecendo e precisamos de mais incentivo do governo também para que essas pesquisas possam continuar acontecendo e aí novas drogas serem incorporadas para que nós tenhamos aí uma oportunidade de fazer uma saúde com qualidade, mas com respostas rápidas. Não quero aqui colocar culpa em ninguém, porque, na verdade, nós estamos trabalhando em conjunto. Doutor Marcelo Queiroga, eu sou admiradora do trabalho dele, doutor Inês, esteve aqui recentemente e fez um compromisso muito sério com relação à saúde, mas especialmente dos avanços com relação ao câncer, e nós ficamos realmente entusiasmados pela sensibilidade de um médico cardiologista e de uma sensibilidade incomum, que, na verdade, está nos representando muito bem. Então, aqui tem que ser realmente uma união de forças, né? Não uma briga de braços para que nós possamos, então, melhorar.
porque cada matéria que ela for colocada em votação, porque são demandas, especialmente da Abrale, do terceiro setor, dos próprios pacientes, de congressos como esse, Todos Juntos contra o Câncer, que nós recebemos demandas para que elas sejam colocadas em prática. Então, eu penso que nós temos ainda muito que avançar, mas a contribuição que nós devemos ter, sem dúvida, é com o paciente, de atendê-lo mais rápido, dele ter a oportunidade de fazer prevenção. Hoje, aqui no estado de Rondônia, o câncer de colo uterino, diferente de outros locais do Brasil, ele é o primeiro. Então, o Papa Nicolau ainda ele não acontece. E olha que o câncer de colo uterino é um dos mais fáceis de serem curados, mas ainda falta pouco, especialmente nas unidades básicas de saúde. Como eu disse, nós estamos aqui para trabalhar juntos. E eu, especialmente, enquanto parlamentar, tenho destinado praticamente todas as minhas emendas para esse trabalho que é tão importante, assim como o deputado Wellington Prado, que não está nessa sala, que teve um imprevisto, que deixou um vídeo que será assistido e que também tem prazer de bater no peito e dizer que nós estamos, é claro, contribuindo também com essa área que ela é uma doença milenar. Então, de fato, quero deixar aqui os meus cumprimentos a todos os técnicos do Ministério da Saúde, que sempre nos recebem de maneira muito cordial, dizer que nós contamos e que nós estamos juntos para realmente dar essa resposta para toda a comunidade que está junto conosco. São todos juntos contra o câncer. Parlamento, executivo, técnicos do Ministério da Saúde, terceiro setor, Abrale, meus cumprimentos, TJCC e tantos outros aqui, né? Instituto Lado a Lado, o INCA, enfim, meu abraço cordial. Dentro de mais alguns instantes, eu tenho um compromisso a partir das 18 horas, horário de Rondônia, 19 horas em Brasília, mas continuo para assistir a explanação da doutora Maria Inês, que sempre contribui bastante com os nossos pensamentos. Então, doutora, eu estou à disposição. Obrigada, Eduardo, por mais esse convite e que a gente possa estar sempre mais contribuindo, porque esse é um congresso muito sério. É um congresso que nos faz reflexões, mas o que nós queremos é dar esse resultado lá na base, aqui em Rondônia, aí em São Paulo, lá em Brasília, onde está a doutora Maria Inês, em todos os cantos do Brasil. Muito obrigada. Deputado, nós é que agradecemos a gentileza da sua participação, não é? E a maneira brilhante com a qual expôs um tema tão delicado, né? Não só no Brasil, um tema mundial, como você disse agora há pouquinho, delicado. Bom, nessa nossa conversa, nesse nosso debate, nessa nossa mesa redonda que eu tenho a honra de participar, vou chamar mais um dos nossos convidados, que é o Dr. Eduardo Frois, que está aqui conosco. Edu, você toma aqui agora o meu lugar, né? E nós vamos acompanhar as informações importantes que você trouxe hoje. Muito obrigado, Heródoto. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de cumprimentar a todos que estão neste painel, em especial a deputada Silvia Cristina, nossa companheira e grande parceira no combate ao câncer. O nosso tema desse painel, né, o poder público e seus desafios na oncologia, e só de estar aqui neste início de noite já é um passo importante que nós damos para mudar esse cenário que nós temos hoje na oncologia do nosso país. Eu trouxe alguns pontos que eu gostaria de trabalhar com vocês e inicio falando um pouquinho sobre o movimento, né, Todos Juntos contra o Câncer, idealizado e liderado pela Abrale, né. Ele visa criar programas colaborativos que fortaleçam a política nacional para a prevenção e controle do câncer. Gestores de saúde, entidades médicas, hospitais, profissionais da saúde, pesquisadores, associações de pacientes, estão todas unidas no combate ao câncer, né? É a maior coalizão da oncologia do país e ela é composta, hoje o movimento é composto por mais de 200 instituições. O movimento ele é composto de um conselho estratégico, né, que acompanha e fornece suporte, implementação
de planos de trabalho definidos na declaração e direcionando as melhorias e ações para o combate do câncer no país. Também, dentro do movimento também consta-se os grupos de trabalho, né, que trazem temáticas definidas a partir das diretrizes da Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, os GTs, né, que reúnem especialistas de diversas áreas relacionadas à oncologia, e grupos de trabalhos ativos, como promoções da saúde, cuidados paliativos, dentre outros. Aqui a nossa atuação. Nós temos aqui uma foto recente do nosso grupo de advocacy, né, que está aí à frente de todo esse trabalho, que é o movimento TJCC. A nossa atuação política em Brasília, levando até as autoridades as demandas da oncologia do nosso país. E dentro do movimento nós temos algo que norteia o nosso trabalho, que é a Declaração para a Melhoria da Atenção ao Câncer no Brasil, né? É um documento que contempla as principais demandas do segmento que devem ser trabalhadas pelo governo e sociedade civil organizada. Em 2019, nós entregamos essa declaração a diversas autoridades em Brasília, como mostra bem a foto. A deputada Silvia Cristina estava presente no dia deste evento, e para nós foi motivos de muita alegria poder entregar essa declaração às autoridades competentes. E dando continuidade, nós falamos desses problemas e dos desafios na oncologia, e eu trago alguns desses desafios, e é o projeto de lei 7.082/2017, né, que fala sobre a questão da pesquisa clínica no nosso país, né? Ela está tramitando no Congresso Nacional desde 2015, né? Institui o Sistema Nacional da Ética em Pesquisas Clínicas com Seres Humanos. E um fato importante que nós trazemos aqui é a miscigenação que nós temos no nosso país, né? Ela torna-se, o nosso Brasil, um polo atrativo para as pesquisas clínicas, né? Porém, a burocracia que nós temos hoje no nosso país, ela acaba sendo um empecilho para que nós possamos ter esses avanços que seria um divisor de águas na oncologia do nosso país. Então, eu gostaria de fazer aqui um chamamento para a deputada, para que nós pudéssemos fazer uma força-tarefa e dar seguimento a esse projeto de lei tão importante para a oncologia no nosso país, que é a pesquisa clínica em seres humanos. Temos também o Estatuto da Pessoa com Câncer, né, que é um projeto de lei de autoria do ex-deputado Eduardo Braide e hoje prefeito de São Luís do Maranhão. Esse conjunto de regras, né, e de normas, ele traz um respaldo jurídico para garantir a dignidade da pessoa com câncer. Ele exercita a cidadania e a inclusão social dos pacientes, e não só dos pacientes, mas dos seus familiares também, inclusive de crianças e adolescentes acometidos pela doença. O Estatuto ele foi aprovado pela Câmara Federal e depois, no Senado Federal, ele foi aprovado com algumas alterações e hoje o projeto foi devolvido à Câmara dos Deputados com essas alterações, para que a Câmara dos Deputados possam reavaliar as alterações que foram feitas e dar continuidade a este projeto
tão importante que é o Estatuto da Pessoa com Câncer no nosso país. Aqui a deputada ela já falou um pouquinho, né, sobre o projeto de lei que institui a químio oral. Este projeto ele foi também aprovado pela Câmara dos Deputados, depois aprovado pelo Senado Federal e, infelizmente, ele foi vetado pela Presidência da República. Então, nós sabemos da importância que nós temos hoje no nosso país dessas novas tecnologias, né? Conforme bem colocado pela deputada Silvia Cristina, a questão da ciência, das pesquisas, né, que acontecem em todo o mundo nesse segmento de minimizar ou até mesmo trazer a cura do câncer no mundo. E hoje nós temos tecnologias que são imprescindíveis para a vida desses pacientes. E uma dessas questões é a questão que já é uma realidade no mundo, que é a quimio oral. Então, nós precisamos, deputada, fazer uma força-tarefa novamente, junto aos pares da Câmara Federal, para que a gente possa derrubar este veto e garantir a quimio oral a todos os usuários de planos e convênios médicos no nosso país. E, consequentemente, também estender esta tecnologia, que é a quimio oral, a todos os pacientes acometidos pelo câncer, seja ele usuário de planos de saúde ou até mesmo do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Os principais desafios da oncologia hoje no nosso país, eu trago aqui algumas delas, a questão do diagnóstico e tratamento, né, que é a biologia molecular. E quando se fala de biologia molecular, nós temos alguns desafios, que é melhorar o desfecho dos pacientes, os problemas com amostras, né, que precisam viajar longas distâncias, principalmente para o diagnóstico correto de leucemias, as redes que ainda não são tão organizadas da forma que deveriam ser, a falta de interlocução entre os centros especializados, e nós trazemos aqui um grande desafio ainda para o nosso país, que é a questão de mamografias e radioterapias, né? Nós sabemos que, pasmem, né, alguns estados ainda não dispõem de aparelhos de radioterapias, e isso faz com que os pacientes precisem deslocar não só da sua cidade, né, mas do seu estado, para poder ir para outros estados ter acesso à radioterapia. E isso é uma coisa que nós precisamos mudar. Nós não temos aparelhos de radioterapia em Acre, Roraima, Amapá, né? E hoje a Organização Mundial de Saúde, ela diz que seria necessário aproximadamente um aparelho para cada 300 mil habitantes. Então, eu fiz a somatória rápida aqui desses 3 estados, Acre, Roraima e Amapá, daria aí 2 milhões de habitantes, então seriam aproximadamente 7 aparelhos de radioterapias para que a gente pudesse atender a demanda desses estados. Aqui foi isso que eu falei, a discrepância, né, que nós temos ainda desses aparelhos de radioterapia, que nós precisamos avançar para garantir o acesso a esses pacientes que dói, né, em todos nós seres humanos, a gente ter que deslocar esses pacientes de um estado como Amapá para poder vir até mesmo para São Paulo para que possa fazer o seu tratamento dignamente.
As legislações, né, já aprovadas na oncologia, como bem trouxe a deputada, né, o aumento da incidência do câncer no Brasil e, consequentemente, dos gastos com os tratamentos em oncologias, as deficiências na estrutura da rede, a demanda maior, né, da transparência e eficiência dos gestores na implementação das políticas. E, neste contexto, os órgãos de controle têm dupla função: a de garantir o cumprimento eficaz das normas legais, das políticas públicas estabelecidas e fiscalizar a atuação dos gestores. E nós trazemos algumas questões aqui, que é a lei dos 30 dias, conforme bem colocado pela deputada, que não é ainda uma realidade no nosso país, embora a lei esteja em vigor, né? Mas nós temos grandes gargalos e entraves para que isso possa ser uma realidade. E para linfoma de manto, por exemplo, nós temos um cumprimento ainda tardio no diagnóstico e no tratamento desse tipo de câncer, bem como para câncer também de pulmão, câncer de mama e ovário. São alguns tipos de câncer que eu trouxe que eles exigem um diagnóstico rápido e eficaz para que o paciente ele possa ter sucesso no seu tratamento. Então, não basta termos leis que venham garantir o acesso, né, a esse tratamento se as leis elas não são efetivadas de forma adequada. Aqui eu trouxe, né, um relatório do TCU que apresenta, né, e aponta alguns gargalos na oncologia do nosso país. Esse relatório ele foi publicado em 2019, né, e ele traz alguns pontos que eu trouxe aqui, alguns, que é a fragilidade na disponibilidade de exames e diagnóstico, a quantidade insuficiente de médicos especialistas, né, a desigualdades regionais do câncer. Isso também é um gargalo, né, principalmente nos cenários de Norte e Nordeste. Essa desigualdade ainda é muito gritante. E o aumento, né, de gastos devido ao diagnóstico tardio por conta dessas complexidades que nós temos no nosso país. E nós sabemos que quanto mais se demora para se ter o diagnóstico de um câncer, mais sofrimento nós vamos trazer para o paciente, para os seus familiares, e assim, consequentemente, nós vamos também onerar mais o Sistema Único de Saúde. E aqui, já partindo para o final da nossa apresentação, a incorporação de novas tecnologias versus acesso, né? Então, a questão das terapias inovadoras, os testes genéticos, terapias incorporadas que não chegam aos centros de tratamentos que não seguem, né, de forma adequada os protocolos para os tratamentos clínicos de combate e tratamento do câncer. Então, esse é um grande problema. CAR T-cells, né, que é uma tecnologia de possível utilização em neoplasias hematológicas, já é uma realidade para o mundo do câncer, mas infelizmente ainda está muito longe de ser uma realidade para os pacientes oncológicos do nosso país. Então, isso entra no desafio da oncologia do nosso país. Não basta termos, Heródoto, as tecnologias existentes no mundo, se essas tecnologias não
chega para o paciente, né? Então, nós precisamos realmente contar com o parlamento do nosso país, nós precisamos contar com a eficácia da doutora Inês, que é uma defensora árdua do SUS, para que essas tecnologias realmente possam ser uma realidade na vida de todos acometidos por câncer no nosso país. E aqui como desafio, né, a falta de medicamentos e possíveis descontinuações. A bleomicina, né, desatinib, busulfano, que são medicamentos essenciais para tratamentos de alguns tipos de câncer e até mesmo para pacientes que venham a precisar de transplantes de medula óssea. E eu acho que esses desafios ainda são mais urgentes, que nós possamos sanar esses gargalos, porque não é inaceitável que esses medicamentos venham a faltar para os pacientes hematológicos no nosso país. Nós não podemos, de forma alguma, aceitar que isso venha a acontecer ou até mesmo possa acontecer no nosso país. E aí, eu gostaria de fazer uma provocação, já concluindo, que tendo em vista que em 2029, né, por todos os cenários que nós temos aí, que o câncer será a maior causa de morte já no nosso país, então o que nós, enquanto sociedade civil organizada, né, poder público e a sociedade em geral, o que nós estamos fazendo para poder evitar este cenário e, caso ele ocorra, como que nós estamos nos preparando para que isso não seja mais um percalço, mais um sofrimento na vida de todas as pessoas acometidas pelo câncer e de seus familiares. Muito obrigado pela atenção, grande abraço a todos que estão aqui conosco neste painel. Edu, obrigado. Aqui conosco, né, participando dessa nossa mesa, o Dr. Eduardo Frois, que é da área de Advocacy do movimento Todos Juntos contra o Câncer. E nós vamos continuar ouvindo os especialistas aqui convidados nesse nosso debate, e eu vou agora passar a palavra para a doutora Maria Inês Gadelha, que é chefe de gabinete da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde. Doutora Maria Inês, muito obrigado pela gentileza, muito grato pela sua participação, e nós queremos então ouvir agora a sua exposição. Muito obrigada, Heródoto. Um prazer grande estar aqui, sendo coordenada por você. Agradecer já de imediato também a deputada Silvia Cristina pelas palavras carinhosas e referenciais que ela me dedicou. Também ao doutor Eduardo Frois, alegria de estar compartilhando esta mesa com todos. E chamar a atenção de imediato que as palavras, tanto da deputada como do doutor Eduardo, deixam muito claro o pensamento comum da complexidade que o câncer exige de todos nós. O câncer como uma doença que não é única. A rigor, são mais de 800 tipos tumorais que nós podemos observar, que as pessoas podem apresentar e que demanda de todo um sistema de saúde. O câncer é um diagnóstico diferencial, ele pode ter uma confusão com qualquer outro tipo de doença que se apresente. Por isso que é tão importante o porte tecnológico para o seu diagnóstico diferencial, mas, na verdade, temos de afastar que não sejam outras doenças e, portanto, é necessário uma grande articulação de todo o sistema de saúde, porque há cânceres que podem ser prevenidos, há cânceres que podem ser evitados, há cânceres que podem ser tratados e curados,
há cânceres que têm tratamento, mas são incuráveis. E em todos os casos, as pessoas precisam contar, obviamente, com acesso àquilo que elas necessitam naquele momento. Então, essa complexidade mostra bem que o câncer, se não tiver um sistema de saúde articulado, é simplesmente somente a prevenção, ou somente o tratamento, ou somente a detecção, ou somente cuidado paliativo, não serão suficientes para atender a essa variedade de aspectos patológicos e individuais que se apresentam. Infelizmente, eu lamento muito que quando se fala de câncer no Brasil, em vez de se observar esta complexidade e esta variabilidade de apresentações e de necessidades, sempre se fala em oncologia. A oncologia, na verdade, diz respeito ao tratamento do câncer, que é importante também, mas não é suficiente se não estiver dentro de um contexto harmonioso e que o seu melhor resultado seja obtido. E pior ainda, no Brasil, quando se fala de oncologia, resume a quimioterapia do câncer, quando, na verdade, nós temos as grandes modalidades terapêuticas, em que a mais importante, pela maioria dos tumores, é a cirurgia. Em segundo lugar, a radioterapia e a quimioterapia, compondo, na verdade, um conjunto de estratégias terapêuticas que também, obviamente, a quimioterapia tem o seu papel e a sua importância. Olha, eu tenho participado, desde o início do SUS, da estruturação do nosso Sistema Único de Saúde para fazer essa harmonia dentro do próprio sistema, não é? Vem as primeiras normas do SUS de 1998, mas nós já vínhamos trabalhando normas específicas desde 1993. Então, eu vou passar este slide para que observem como não se pode ter uma lei única, uma norma única, uma ação única, simplesmente é a complexidade e a variabilidade com que essas demandas para a prevenção e controle do câncer acontecem. E se os senhores observarem, são contínuas as ações. 98, 2005, 2014, 2012, 2010. Aqui eu procurei pôr em uma sequência mais ou menos lógica para que observem que o ato de atualização é contínuo. Por quê? Porque à medida que se resolve uma questão, outras aparecem, não é? Então, como eu falei aqui, não podemos resumir a discussão a terapias inovadoras, principalmente para cânceres incuráveis, com finalidade paliativa, que é o que elas são hoje, na maioria, e lembrar que temos de alcançar os resultados virtuosos de cada modalidade terapêutica, não é? Então, como eu já falei, desde 1993, nós temos articulado e elaborado normas nos diversos pontos da atenção. Observem, desde 1999 até agosto, ano passado, 2001, a evolução que essas normas têm trazido para o país. Eu hoje sempre ainda digo, não vou morrer sem ter a completude da oferta de serviço de radioterapia, também no Amapá e também em Roraima, que são os dois únicos estados brasileiros que não conseguem avançar na estruturação de um serviço de radioterapia. Então, temos hoje um total de 356 estabelecimentos de saúde habilitados em oncologia, não é? Com 313 habilitações. Esta é uma grande rede dentro do SUS,
né? Realmente tem desafios. O maior desafio é essa articulação. Mas também temos de entender que há serviços que podem ser descentralizados e serviços que não podem, atendimentos não podem ser descentralizados. Eu jamais descentralizaria, por exemplo, o tratamento de leucemia aguda. Não dá, exige alto porte tecnológico, exige alta expertise, é de baixa incidência. Se nós diluirmos o atendimento de câncer pediátrico e de leucemias agudas, por exemplo, nós não vamos desenvolver uma expertise suficiente, vai ser muito desperdício de recursos e de vidas nisso, não é? Então, aqui, para terem ideia, que essa estruturação do sistema na oncologia, eu estou falando de oncologia, tratamento de câncer, foi acompanhada de um grande investimento de recursos federais. Não é? Recursos esses que em 2019 eu não trouxe o 2020, porque tirando a quimioterapia, radioterapia e a terapia renal substitutiva, todos os outros procedimentos no SUS tiveram um impacto negativo muito grande. Mas a quimio e a radioterapia do câncer não continuaram evoluindo, continuaram com aumento de recursos. Então, observem que não adianta falar só de remédio, apesar de o remédio ser o maior gasto individual na oncologia, não é? No entanto, nós temos muitos outros recursos aplicados nas outras necessidades dos mesmos doentes e também outras fontes de financiamento. Geralmente, e hoje eu já soube do que hoje houve na Câmara dos Deputados, numa audiência lá, o foco é muito tabela, o foco é muito procedimento, e esse dinheiro só federal, como se o SUS tivesse de ser inteiramente financiado por dinheiro federal. A nossa própria querida deputada Silvia Cristina falou das emendas parlamentares. Foram, este ano, bilhões e bilhões de reais, e este dinheiro na saúde é do Ministério da Saúde. É um dinheiro que sai do orçamento do Ministério da Saúde para compor emendas parlamentares. Então, deputada, eu acho, se a senhora estiver me ouvindo, que uma grande discussão que se poderia fazer a respeito de orçamento e de financiamento é tomar todo esse dinheiro que é pulverizado, que as pessoas não enxergam, e fazer uma grande revolução no financiamento do SUS. Não é? Porque é muito dinheiro, e eu não me incomodo de dizer que este dinheiro do ressarcimento federal por procedimentos tabelados é apenas uma parte de todo o resto que sai e que as pessoas não enxergam, não é? Então, para terminar, com relação à agenda colaborativa, eu gostaria de dizer que nós poderíamos colaborar trabalhando conjuntamente, sim, para diminuir a assimetria de poderes. Hoje, há poder que está assumindo responsabilidades e iniciativas isoladamente, reduzir o imperativo de uso de tecnologias. Não é porque a tecnologia existe que ela tem de ser utilizada e, obviamente, melhorar a prestação de serviços. E eu vejo que, do ponto do executivo, nós temos de avançar nos aspectos técnicos e orçamentários, melhorar as pactuações tripartites para a execução assistencial, lembrando que o Ministério da Saúde não executa. A execução está nos estados e municípios. Os gestores dos prestadores de serviços são as secretarias estaduais e municipais de saúde, melhorar o monitoramento e avaliação e a divulgação dos resultados. Com relação ao legislativo, também precisa melhorar os aspectos técnicos, porque as leis que vêm sido
publicadas, vêm sido promulgadas, são leis, inclusive, com erros técnicos, porque não ouvem, não consideram os aspectos técnicos e tampouco os orçamentários, não é? As emendas parlamentares poderiam ser mais bem aplicadas, não é? Do ponto de vista do sistema, porque o sistema, e principalmente na área de câncer, não pode ser visto só localmente, não é? Discutir melhor o financiamento do SUS, terminando com essa pulverização que ninguém enxerga onde o dinheiro está sendo aplicado e tampouco de onde ele está vindo. Porque tudo que se discute em termos de orçamento é o federal, né? E lembrar que tem de haver sustentabilidade de qualquer sistema, e não é só do SUS, não, da saúde suplementar também. E procurar uma agenda colaborativa com o judiciário, porque da mesma maneira não leva em consideração os aspectos técnicos e orçamentários, por mais esforço que o Conselho Nacional de Justiça, do qual o próprio Ministério da Saúde colabora no seu comitê executivo da saúde no judiciário, e também considerar a sustentabilidade do SUS e da saúde suplementar. Por fim, eu gostaria de lembrar que sempre que nos reunimos em um momento como esse, em que nós ouvimos os diversos discursos e nenhum é melhor do que o outro, nenhum é mais correto ou errado do que o outro, não é? Nós temos de, nessa agenda colaborativa, entender bem, não é? Que dos 4 discursos aristotélicos, todos nós participamos, sendo que um é mais forte do que outro. Por exemplo, o do legislativo é mais retórico, não é? O das associações de doentes é mais poético, certo? Nós temos de ver também que vai competir a quem coordena isso, fazer a dialética desses discursos, para que todos eles alcancem o discurso maior da lógica, que é aquele discurso que nem o deputado, nem o juiz, nem o doente, nem a família do doente, nem o gestor da saúde vão refutar. Eu agradeço a oportunidade e lembro que o discurso da autoridade é um discurso também muito enganoso. Ele não, tanto que Aristóteles nem o considerou, né? O discurso da autoridade não deveria fazer parte dessas decisões maiores que importam a vida das pessoas. Agradeço mais uma vez as palavras carinhosas da deputada, a referência elogiosa do Dr. Frois, e, Heródoto, muito agradeço a oportunidade de estar aqui também com você nesse evento. Doutora Marinês, queria pedir a sua gentileza para que a gente possa participar do debate daqui a pouquinho. Olha, a partir desse momento, então, nós vamos aqui ao nosso debate com os nossos convidados que estão aqui. E eu gostaria de perguntar à deputada Silvia Cristina. Deputada, pelo que eu ouvi aqui, me parece que as emendas parlamentares, que a senhora citou agora há pouquinho, elas criam uma certa confusão orçamentária. Eu estou falando aqui como leigo no assunto, como alguém que está em casa acompanhando o que a senhora disse e que a doutora Inês disse e que também o nosso faz confusão, quer dizer, essas emendas parlamentares tiram o dinheiro de determinadas ações do Ministério da Saúde e alocam em outras coisas. Foi isso que eu entendi ou estou enganado? Olha, eu tive que sair um pouquinho, mas, na minha opinião, as emendas parlamentares, elas ajudam e muito, né? Por mais que gere alguma confusão, porque as pessoas sabem que existe, né, um orçamento do Ministério, que também é repassado para os parlamentares, que são através de emendas. 50% do montante, eles têm que ser destinados para a saúde. Mas o que é importante com relação ao trabalho dos parlamentares, com relação à indicação, encaminhamento das emendas? Porque nem sempre o Ministério da Saúde consegue detectar lá na base
aquilo que há necessidade realmente que aconteça para essa melhoria. Então, o Ministério da Saúde recebe as nossas reivindicações também, né? Fazem as suas ações, que são várias, inclusive, na minha opinião, porque sou apaixonada por saúde, é o ministério mais atuante, com a maior responsabilidade realmente, mas as emendas parlamentares, elas são suma importantes. Na minha opinião, elas acrescentam nas ações do Ministério, inclusive em algumas situações, né? Há poucos dias também conversando com o ministro, e ele nos solicitava, nos orientava também, olha, podemos trabalhar isso junto. Mas, de fato, as emendas parlamentares, eu não tenho dúvida de que elas agregam, por mais que algumas pessoas fazem essa confusão, mas, de fato, nós que estamos na retaguarda e que recebemos todas as reivindicações, nós temos a condição de estar contribuindo juntamente com o Ministério da Saúde, sem dúvida, para poder estar acertando sempre mais o encaminhamento, como também a execução dessas emendas. Doutora Maria Inês, como é que a senhora responde? Como a deputada teve de sair, o que eu apontei, deputada, foi o seguinte, que o financiamento do SUS é muito pulverizado, não é? Então, o pessoal, grosso modo, só vê o dinheiro do Ministério da Saúde. Normalmente, nós não sabemos o quanto estados e municípios aplicam efetivamente na saúde e em quê. Por quê? Porque a única coisa que tem registro, fica disponível para o público, são os recursos federais. E desses recursos federais, o que se pensa que é o resumo são os procedimentos tabelados. É a famosa tabela do SUS. Não é verdade? A senhora o tempo todo deve ouvir lá na Câmara, o SUS não paga, o procedimento tem um valor abaixo, não sei o quê, não é assim? Acontece que nunca se vem para a discussão a necessidade de mostrar o financiamento tripartite, porque a tabela de procedimentos do SUS é exclusivamente federal. E com as emendas parlamentares, simplesmente o que tem acontecido. Em 2017, se não me engano, foram 2 bilhões de reais. E com o tempo, esse dinheiro que é retirado do orçamento do Ministério da Saúde tem sido retirado exatamente daquela rubrica que é para pagamento de procedimentos tabelados. É o famoso limite financeiro de média e alta complexidade, o MAC. Então, o que nós temos observado aqui, eu acompanho isso detidamente, é uma cristalização desse valor que fica rubricado para o pagamento dos prestadores de serviço ao SUS em torno de 35 bilhões de reais, desde 2018 por aí. Então, nós estamos sofrendo uma restrição orçamentária exatamente naquilo que é o que mais aparece e o que mais necessita ser posto no próprio sistema de saúde. Realmente, as emendas parlamentares, nós avaliamos, vem a proposta e tudo, mas é preciso, e esta foi a minha sugestão, que seria muito bom que a senhora se debruçasse sobre ela, porque além da tabela, nós temos a isenção fiscal da filantropia, nós temos os projetos do PROAD, também com isenção fiscal, nós temos a chamada Lei Rouanet, do PRONON, da oncologia, nós temos a dupla porta, em que aquilo que os governos estaduais, federal e municipais fazem de doação de equipamentos, etc., estes equipamentos vão servir também para a saúde suplementar. Então, assim, a pulverização do financiamento do SUS e o seu foco é exclusivamente em tabela, em procedimento tabelado, está prejudicando a própria gestão do sistema. Foi nesse sentido
que realmente, e a senhora concorda comigo, causa confusão, porque o sistema é para todo o país. Um indivíduo, por exemplo, que esteja em Rondônia, que é o seu estado, que eventualmente não conte aí com algum tipo de serviço de maior complexidade ou de maior expertise, tem que sair de Rondônia. Mas acontece que nós aqui, no âmbito da tripartite, nós é que fazemos a compensação financeira, etc, etc. Então, assim, eu jamais perderia esta oportunidade de estar com a senhora para a senhora pensar sobre isso, acabar com essa pulverização do financiamento do SUS. Eu posso fazer uma contribuição? Claro, da minha parte, todo prazer. Eu entendo tudo isso que a doutora Maria Inês está dizendo, mas, de fato, como que isso iria dar certo? Ela tem as defesas dela e tem as razões dela. Antes, quando eu disse que nós devemos nos unir, é por causa disso. Eu creio que todo mundo que está participando do TJCC tem boas intenções de poder contribuir. Mas nós participamos de um grupo de trabalho chamado Modernização e Atualização da Tabela SUS. Ainda na época do Padilha, tivemos contribuições do TJCC, da Brale, especialmente com esse trabalho do câncer, né? Infelizmente, nós tivemos vários ministros. Hoje, eu espero que o ministro Marcelo, que ele não deixe o ministério, que ele continue, porque eu acredito no trabalho dele. Mas, de fato, o ministério não deu a resposta que nós gostaríamos e que, durante meses, nós fizemos um estudo, nós ouvimos Ministério Público, nós ouvimos entidades sem fins lucrativos, terceiro setor, ouvimos várias pessoas com relação à área da saúde, mas, de fato, essa contribuição, ela não chegou a ser ouvida. Então, de fato, se enquanto nós, parlamentares, fôssemos um pouco mais ouvidos, especialmente com relação à Comissão de Seguridade Social, que tem esse pleito com relação à saúde, eu concordaria plenamente. Mas, de que maneira eu encaro isso, né? Quando eu falo que Rondônia já deveria, ou que outros lugares já deveria ter algo específico com relação ao câncer, e o Executivo não fez, nem o município, nem o governo e nem o Ministério da Saúde. É claro que agora, conversando com o Marcelo Queiroga, que, graças a Deus, depois de tantas substituições, é ele quem está, e quando um sai, o outro entra, né? É ruim, porque o que o outro seguiu, de repente, não vai dar sequência. Mas, se acontecesse realmente nessa tangente das documentações, das demandas, da contribuição, dos estudos que a gente manda, focando, sabendo na prática o que nós temos enfrentado em Rondônia, na Paraíba ou qualquer outros lugares, aí sim daria certo. Eu penso que é dessa maneira. Mas, de fato, se tiver esse entrosamento, até porque nós sabemos que todos aqui têm boas intenções. Como eu disse, a doutora Maria Inês é uma pessoa hiper mega competente, faz muitas boas contribuições, mas por mais que tenha, infelizmente, uma confusão, mas as emendas parlamentares, por mais que elas não agreguem, que elas saem desse orçamento, vamos dizer assim, para que o parlamentar ele tenha liberdade, ela é muito mais saudável nesse sentido, né? Ele será melhor da maneira como a doutora Maria Inês está dizendo, se realmente nós pudéssemos sair abraçados, né? Essas audiências, essas comissões, esses debates pudessem sair na prática. Porque, por exemplo, as leis, elas são aprovadas, mas, de fato, o governo tem as suas dificuldades. E aí a gente fica meio, poxa, as leis, elas existem e, de fato, estão demorando para elas serem executadas na prática. Então, eu penso que, dessa maneira, lá na frente, doutora Maria Inês, se isso acontecer, eu não tiro a sua razão, mas hoje, do que nós estamos vivendo, com algumas substituições que aconteceram, e agora, sem dúvida, nós queremos o Marcelo Queiroga, que ele continue por muitos anos, sou apaixonada pelo trabalho dele, aí sim nós teríamos possibilidade de fazer diferente. Obrigado. Bom, Posso fazer um comentário, Heródoto? Pode fazer um comentário. Vamos lá. Eu ia passar a bola para o Eduardo, mas aí fica com a senhora. Talvez não tenha ouvido o final da minha fala, mas o que nós duas estamos fazendo aqui exatamente comprovando como eu terminei os discursos,
os discursos aristotélicos, não é? Então, não tem gente com mais certo nem mais errado, com a verdade ou com a não verdade. Então, são pontos de vista e são necessidades. A saída é esta. Então, eu tiraria o foco, deputada, das emendas parlamentares. Foi um comentário que eu fiz com relação a essa pulverização, porque na ponta ninguém enxerga. E tem mais, o foco também muito só nos recursos federais, não é? Então, precisamos sim conversar. Agora, eu participei, inclusive estive no grupo de trabalho da tabela, mas demos opinião, escrevemos opinião, analisamos tudo, encaminhamos para a Câmara. Agora, se me permite uma observação, o grande problema da proposta é que ela aprofunda isso que eu falei, não é? Porque, para mim, tabela de procedimento deveria ser só para informação e não estar ligada a financiamento. Mas aí já é outra discussão. Eu vou passar. Eduardo, você vai fazer o papel do VAR aqui agora. Certo? Não. Nós queremos o seu comentário final nesse nosso debate. Bom, foi um prazer estar aqui neste painel, né? Eu concordo com a doutora Inês quando se fala na criação dessa agenda colaborativa para que a gente possa avançar nas questões da oncologia no nosso país. E nessa agenda, doutora Inês, eu ouso a dizer que nós temos inúmeros tópicos, né, que nós precisamos realmente fazer com que esta agenda colaborativa ela saia do papel e ela vá para a prática, né? Porque enquanto isso não acontece, nós estamos perdendo pacientes todos os dias, todas as horas, por esse acometimento dessa doença que é o câncer. Então, eu acho que as instituições como a Brale, Oncoguia, o Movimento TJCC, a deputada Silvia Cristina e outros parlamentares mais, junto com a senhora aí no Ministério da Saúde, precisamos, né, de dar uma resposta à sociedade quanto a esses gargalos que ainda hoje nós enfrentamos na oncologia, e não só também na oncologia, né? Mas no SUS como um todo. Então, Heródoto, esta é a minha visão. Eu acho que nós precisamos tirar esta agenda do papel, né? Para que ela possa realmente ser efetiva na vida das pessoas, né? Porque enquanto nós estamos aqui debatendo, enquanto nós estamos aqui tentando achar soluções para esses problemas diversos da oncologia do nosso país, há pacientes que têm sofrido dioturnamente por conta de acometimento do câncer. E isso, em pleno ano 2021, já não é mais aceitável e já não é mais justo. Então, eu acho que realmente, eu tenho a certeza de que esta agenda co-criada e realmente esta agenda colaborativa, ela vai sim vir de encontro a todos os anseios das vítimas acometidas pelo câncer no nosso país. Eduardo, muito obrigado pela gentileza, obrigado pela participação no debate. Deputada, muito obrigado pela gentileza, bom trabalho, muito obrigada. Doutora Inês, muito obrigado também pela gentileza, um excelente trabalho aí à frente do Ministério da Saúde. Muito obrigado. Bom, nós estamos encerrando então aqui a nossa apresentação e o nosso debate. Tenho certeza, eu estou falando como público, como pessoa absolutamente leiga nesse assunto e acompanhando aqui aquilo que foi dito. Tenho certeza que eu estou saindo daqui com o melhor conhecimento do que eu entrei. Boa noite, muito obrigado e até a próxima.